Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a você, pastor esquerdista. Meus irmãos, qualquer pessoa que ler a Bíblia irá perceber a incompatibilidade do cristianismo com o esquerdismo. A prática do esquerdismo é oposta ao que o cristianismo ensina. No esquerdismo, em primeiro lugar, no esquerdismo, não há padrão de moral. No esquerdismo, tudo é válido na luta e na manutenção do poder. Foi isso que vimos nas eleições para presidente da República no Brasil. A filosofia esquerdista, marxista, tem sido seguida por pessoas inescrupulosas. Tem sido seguido essa filosofia por pessoas de extrema má índole, cujo testemunho tem sido caracterizado pela corrupção, pelas fraudes, pelo comportamento animalesco. Isso é incontestável e foi isso que constatamos e vimos nas eleições para presidente da República do Brasil. O esquerdismo tem feito uma distribuição igualitária da miséria. É isso que o marxista faz. É isso que a doutrina de Karl Marx e o esquerdismo faz. É uma distribuição igualitária da miséria. É notório que a filosofia marxista demonstrou e ainda demonstra ser anti-homem, anti-Deus e anti-Bíblia. O sistema econômico baseado na Bíblia é o capitalismo, no qual Deus garante direito de propriedade ao homem e estabelece princípios sociais para o homem viver com harmonia e compaixão para com o seu próximo. Em nenhum lugar da Bíblia você não vai encontrar a Bíblia condenando a propriedade privada. O esquerdismo é anti-Bíblia, porque prega o confisco da propriedade pelo Estado. Quando observamos a Bíblia, nós constatamos que os pressupostos dos 10 mandamentos e da lei dada a Moisés pelo próprio Deus é a propriedade. Deus prometeu muitas bênçãos ao povo de Israel quando entrasse na terra prometida de Canaã. E dentre as bênçãos prometidas estava o direito à propriedade. Portanto, a Bíblia relata homens santos de Deus que eram empreendedores, que eram capitalistas e que eram ricos. Abraão, por exemplo, o pai da fé, era um homem rico. Gênesis 13, 2, a Bíblia é enfática. Ela diz: e era Abraão dono de muitas terras, e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ah, meus irmãos, Jó também era um homem rico. Após Jó passar pelaquela grande provação que Deus permitiu, a Bíblia registra que o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, Jó possuía bens, possuía propriedade, era um homem rico. No Novo Testamento, não se condena os ricos. O Novo Testamento exorta os ricos para serem bondosos e espirituais. Então, o que me impressiona é vermos pastores
e pessoas dizendo-se evangélicas e abraçando a causa de Karl Marx, abraçando a causa do esquerdismo. Isso me impressiona. Essa turma aí de pastores e de crentes e pastores esquerdistas que estão absorvendo essa doutrina esquerdista, essa turma aí esquece que há comportamentos que a Bíblia diz que Deus não aceita. Eles esquecem disso. Essa turma aí de pastores esquerdistas esquecem que a igreja não tem autorização para uma nova Bíblia. O cristianismo não muda e nunca mudará. E se mudar como querem esses pastores, o cristianismo perderá a sua autenticidade e voará ao sabor dos ventos. Meus irmãos, o cristianismo é preciso entender, pastor esquerdista que está me ouvindo. O cristianismo não se adequa às épocas e nem aos quereres humanos. Sempre haverá choque entre os valores do cristianismo e os valores destrutivos do esquerdismo. O cristianismo tem valores ricos que não podem se pautar com os nefandos valores imorais do esquerdismo. O cristianismo não pode se pautar com a poligamia, não pode se pautar com o aborto, com o homossexualismo, não pode se pautar com a pedofilia, não pode se pautar, o cristianismo não pode se pautar com a insubordinação e nem tampouco com a invasão de propriedades. Então você, pastor esquerdista, você está vendo o cristianismo pelo avesso. Essa é a verdade. O que me impressiona é que vocês, pastores esquerdistas, vocês possuem um importantômetro. Vocês possuem um importantômetro que mede o grau de importância das passagens bíblicas. Vocês esquecem que tudo que está na Bíblia é supremo. É supremo. É a palavra de Deus. O problema de vocês é que vocês consideram-se a si próprio verdadólogos. Ou seja, vocês são donos da verdade. São os donos de Deus. Vocês são os senhores de Deus. E nesse contexto, vocês desconhecem a verdadeira revelação das Escrituras. E aí fica insistindo aí em afirmar abobrinhas em alto e bom som. Vocês, pastores esquerdistas, vocês têm assumido um papel de verdadólogos. Aí fica aí ditando à igreja uma agenda esquerdista que vocês pensam que é correta. Escute uma coisa, pastor esquerdista. A igreja foi fundada com base em uma pergunta. E vós, que dizeis que eu sou? Vocês pregam o esquerdismo, sabe por quê? Porque vocês não conhecem a Cristo. Vocês desconhecem as profundezas do Evangelho. É lamentável. Quando nós lemos o Evangelho, escute bem, nós verificamos que o tema de Jesus, sabe qual foi o tema de Jesus? Foi Ele mesmo. O tema de Jesus foi Ele mesmo. Então vocês não entendem isso. Sabe por quê? Porque a única virtude válida para vocês, pastores esquerdistas, é a tolerância daquilo que a Bíblia condena. Vocês não entendem o cristianismo. E, aliás, vocês precisam entender que o cristianismo é para todos, mas não é para tudo.
Vocês veem uma folha e pensam que viram uma floresta. Esse é o problema de vocês, pastores esquerdistas. E eu quero encerrar dizendo que a primeira mensagem da igreja cristã foi um chamado ao arrependimento. A primeira mensagem da igreja cristã foi um chamado à mudança de atitude e uma nova vida com Deus. Eu desejo a você que se arrependam, e a vocês que se arrependam e mudem de atitude. Porque o Evangelho não se adequa à doutrina de Marx, à doutrina do esquerdismo. Vocês estão em laço do inimigo e precisa se arrepender. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém. Muito obrigado.